Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma etapa do projeto Abençoado Reavivados por Sua Palavra. A ideia é que nós leiamos todos os dias um capítulo da Bíblia, com oração, refletindo em cada palavra, pedindo que Deus nos ajude a compreender a mensagem e, mais do que isso, colocar em prática em nossa vida aquilo que vamos aprendendo. Iniciando agora a quarta fase desse projeto da Igreja Adventista Mundial. Nós estamos, portanto, entrando no 10º ano desse projeto. Já lemos a Bíblia 3 vezes, assim dessa forma, um capítulo por dia, e vamos agora iniciar mais uma etapa lendo pela 4ª vez a Bíblia durante os próximos 3 anos. É um projeto muito abençoado. Existe o ano bíblico, que consiste em 3 capítulos por dia, então em um ano você consegue ler toda a Bíblia, mas o Reavivados por Sua Palavra, a sigla é RPSP, ele tem essa proposta de ser apenas um capítulo, para que você possa ler com mais calma, com mais profundidade. Se for o caso, também você pode consultar comentários bíblicos, entender cada assunto, e tem sido uma jornada realmente muito abençoada. Eu tenho sido muito abençoado ao longo desses 9 anos, entrando agora no 10º. Nesses 9 anos, eu, além de ler os capítulos, estudar a Bíblia, também produzi alguns conteúdos, artes para compartilhar nas redes sociais. Tudo isso eu continuo compartilhando nas minhas redes sociais. Tenho um canal no Telegram, um canal no WhatsApp para isso. No meu Instagram, @MichelSonBorges, eu também compartilho essas artes. No meu X também faço isso, no @criacionismo. Enfim, a ideia é estimular as pessoas a lerem a Bíblia todos os dias. O slogan aqui vai ser: conheça a palavra de Deus e o Deus da palavra. Porque quanto mais lemos a Bíblia, mais conhecemos o nosso Deus, o nosso Criador e o seu plano para a nossa vida, o seu plano para este mundo. Muito bem, então estamos começando hoje, Gênesis capítulo 1. Eu vou aqui nesses vídeos agora compartilhar com você os textos que eu escrevi ao longo desses 9 anos. Eu tenho praticamente um comentário bíblico completo, escrito por mim cada dia, com base em cada capítulo que ia lendo nesses anos todos aí de leituras da Bíblia. E o primeiro capítulo, obviamente, Gênesis capítulo 1, eu intitulei de Haja Luz. Haja Luz. O que eu faço, o que eu fiz e vou fazer aqui nesses vídeos, em cada capítulo lido e estudado? Eu procurei na minha Bíblia, eu anotei ali, coloquei um asterisco naquilo que eu considero como sendo, digamos, o verso principal do capítulo, na minha visão pelo menos, né? Aquele verso que mais se destaca, aquele verso que poderia ser tido como uma espécie de verso áureo do capítulo. Além disso, eu, terminando o texto, terminando a reflexão, procurei destacar sempre uma promessa, ou seja, existem milhares de promessas. Na verdade, eu destaquei então 1189 promessas na Bíblia, porque são 1189 capítulos na Bíblia. Em cada capítulo eu procurei destacar uma promessa de Deus para nós. Então, nesses vídeos, agora nessa quarta etapa, eu vou então, me propus gravar esses pequenos vídeos, lendo aqui, comentando aqui os textos que eu escrevi ao longo dos anos. Eu vou então em cada vídeo destacar uma promessa de Deus para você, uma promessa de Deus para nós. Mas, como vamos falar da Bíblia, nós podemos e devemos sempre orar a Deus pedindo compreensão, e nós temos um grande privilégio. Nós podemos contar com a ajuda do autor da Bíblia. Sim, porque Deus usou homens ao longo de mais de 1500 anos para escrever os textos sagrados, mas o autor por trás deles é o Espírito Santo. Nós cremos assim. Toda a Escritura é divinamente inspirada, diz o apóstolo Paulo. E Pedro, lá na sua carta, a primeira carta, ele diz que homens santos de Deus, homens de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia tem um autor principal, o autor acima de todos, que inspirou os autores humanos, e esse autor é o Espírito Santo. Portanto, nós podemos pedir que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, ilumine nossos pensamentos, nos dê compreensão e nos ajude a entender a palavra de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por esse privilégio imenso que temos de ler a Tua palavra, de estudar esse texto sagrado que foi inspirado pelo Espírito Santo. Neste momento nós te pedimos, ó Pai, que nos ajudes, por meio do Teu Santo Espírito, a entender o que vamos ler, o que vamos analisar e, mais do que tudo isso, guardar em nosso coração, em nossa mente e colocar em prática em nossa vida. Nós oramos e te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então ao texto que tem como título Haja Luz.
E eu coloquei Gênesis 1:3 como o verso principal deste capítulo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Com as palavras haja luz, Deus começou a terraformar, ou seja, preparar nosso planeta para ser capaz de abrigar vida, vegetal, animal e depois o ser humano. Antes desse momento, o globo era coberto por água, inóspito, sem atmosfera, possivelmente nem girasse. Era um caos. A luz criada é definida pelo próprio texto como sendo o dia. Está lá no verso 5, né? A luz chamou dia. Ou seja, não se trata dos fótons no universo, até porque anjos já existiam e eles certamente não viviam na escuridão. Está lá em Jó 38, verso 7. Portanto, o relato da criação em Gênesis 1 se refere ao que Deus fez em nosso planeta e nas vizinhanças dele, não em todo o cosmos, evidentemente. Conforme afirma o profeta Isaías, 45, verso 18, Deus fez a terra para ser habitada e a organizou em 6 dias literais, a palavra hebraica é yom, que quer dizer dia literal de 24 horas, cada um deles. Então, quando lemos o relato da criação em Gênesis 1 e 2 também, vemos o cuidado e a sabedoria do nosso Criador em cada detalhe, mais ou menos como os pais que preparam o quartinho do bebê na expectativa da chegada do filho querido. Eu passei por isso 3 vezes, tenho 3 queridos filhos e é bem assim. A gente então se prepara tudo para a chegada do bebezinho, no caso aqui, a chegada dos bebezões, Adão e Eva. Deus pensou em tudo, criou a partir do nada, impôs ordem onde só havia caos, e espantou as trevas com a sua divina luz. Ele continua fazendo isso ainda hoje na vida daqueles que suplicam sua presença. Ele cria, recria, organiza, ilumina. E a promessa para a nossa reflexão de hoje é: Deus é o único que pode iluminar as trevas da nossa vida e trazer ordem ao caos. Confie nele. Ele é especialista em criar o que antes não existia. Deus abençoe muito você, Deus lhe conceda um dia muito feliz na presença dele e não se esqueça, conheçamos cada dia mais a palavra de Deus e o Deus da palavra.